Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos capítulos mais fundamentais da Bíblia, João 20. E olha, isso aqui não é só uma história, não. É o registro do evento que simplesmente se tornou a viga mestra do cristianismo, a ressurreição. Vamos ver de perto como um grupo de seguidores que estava morrendo de medo se transformou numa força que mudou o rumo da história. Tudo isso em questão de dias. Para a gente entender de verdade o peso de João 20, a gente precisa sacar o que está em jogo aqui. A ressurreição, sabe? Não é só um detalhe a mais na história, é o alicerce. Sem ela, como essa citação deixa bem claro, a estrutura inteira da fé simplesmente desaba. É o ponto central, sem o qual nada mais faria sentido. Beleza, o nosso roteiro por este capítulo vai passar por 5 momentos-chave. Primeiro, a gente vai entender o cenário. Depois, vamos investigar as pistas que foram deixadas no túmulo vazio. Daí, a gente parte para os encontros transformadores com o Cristo ressurreto. Encara a dúvida ali, na figura de Tomé, e no final, a gente decifra a mensagem principal sobre o que realmente significa crer. Então, antes de pular para a ação, vamos dar um passo atrás e entender o contexto. Por que esse texto foi escrito? O que estava acontecendo no mundo naquela época que tornou essa mensagem tão urgente, tão necessária? Olha, é fundamental a gente entender que João não estava só contando uma história. Ele escreveu lá, no final do primeiro século, uma época de muita perseguição e uma confusão teológica danada. O evangelho dele não era só um relato, era uma intervenção, um argumento poderoso para afirmar a crença de que Jesus era o Cristo no meio de um mar de dúvidas e de outras ideias que estavam surgindo. E essa citação do Hernandes Dias Lopes vai direto ao ponto, num coração da questão. A ressurreição é apresentada como a prova final da vitória. A lógica é bem simples. Um líder que foi vencido pela morte não poderia salvar ninguém. É a vitória sobre a morte que, nessa visão, valida toda a promessa de salvação. E é assim que a gente chega naquela manhã de domingo. A história não começa com uma grande declaração, mas com um mistério, com a primeira pista de que as regras do jogo, as regras da vida e da morte, tinham acabado de ser reescritas. A sequência de eventos aqui é frenética. A descoberta de Maria Madalena soa o alarme e isso causa uma corrida desesperada de Pedro e João até o túmulo. E o que eles encontram lá? Não é um corpo, mas algo ainda mais estranho. Os panos que envolveram o corpo, não jogados de qualquer jeito, mas cuidadosamente dobrados. É esse pequeno detalhe, esse sinal de ordem no meio do caos, que acende a primeira faísca de fé em João. Essa perspectiva teológica muda tudo. A pedra não foi rolada para Jesus poder escapar, mas sim para que os discípulos pudessem entrar. O túmulo vazio não era uma cena de crime, era um convite. Um convite com evidências físicas deixadas ali, de propósito, para que eles pudessem ver e, finalmente, acreditar. O mistério do túmulo vazio agora dá lugar a algo muito mais pessoal, mais íntimo, os encontros cara a cara. É aqui que a história tem uma virada, e aquela dor imensa dos seguidores de Jesus começa a se transformar num reconhecimento que vai mudar a vida deles para sempre. Enquanto os outros vão embora, Maria fica. Ela está paralisada pela dor. A tristeza dela é tão, mas tão avassaladora que mesmo com Jesus bem ali, na sua frente, ela não o reconhece. A percepção dela está completamente bloqueada pela realidade da perda que ela sente. E então, acontece esse momento. Uma única palavra. Jesus simplesmente chama o nome dela, Maria. E na mesma hora, a névoa da dor se dissipa. A confusão vira adoração. É um dos encontros mais poderosos e pessoais de toda a narrativa, sem dúvida. Mais tarde, naquele mesmo dia, a cena muda. Agora estamos com os outros discípulos. E a emoção que define o ambiente é o medo. Eles não estão comemorando, não. Eles estão escondidos, trancados, apavorados, achando que as autoridades que mataram Jesus viriam atrás deles em seguida. E bem no meio desse medo paralisante, Jesus aparece. E as primeiras palavras dele não são de bronca, mas de calma. Paz seja convosco. Como um teólogo G.C. Ryle bem observou, isso não era um simples oi. Era um antídoto divino, uma declaração de paz oferecida diretamente no coração do medo deles. Agora a narrativa vai mais fundo para confrontar uma das emoções humanas mais compreensíveis de todas e que persiste até hoje, a dúvida. E ela é personificada aqui na figura de um dos discípulos. Pois é, mas nem todo mundo estava naquela sala trancada. A história agora introduz um obstáculo. Um discípulo que estava ausente, o Tomé,
que não está nem um pouco disposto a acreditar só porque os outros contaram para ele. A posição de Tomé é de ceticismo puro. Ele coloca uma condição bem física para acreditar. Ele precisa de prova empírica, sabe? De tocar as feridas com as próprias mãos. Sem isso, a história dos outros para ele é simplesmente inacreditável. 8 dias depois, Jesus aparece de novo, dessa vez com Tomé presente. E com uma paciência incrível, Jesus oferece a Tomé exatamente a prova que ele exigiu. Diante dessa graça toda, a dúvida de Tomé se desfaz e dá lugar à declaração de fé mais forte de todo o Evangelho de João. A transformação aqui é total. É uma virada de chave. Em questão de dias, um grupo que estava escondido pelo medo, pelo luto e pela dúvida se torna um grupo movido pela paz, pela alegria e pela fé. Essa mudança radical não foi aos poucos, não. Foi o resultado direto do encontro com o Cristo ressuscitado, que deu a eles um novo foco e uma nova missão. E finalmente, a gente chega do propósito de tudo isso. Afinal, por que essa história foi registrada? Qual é a mensagem que continua ecoando muito além daquele pequeno grupo de seguidores do primeiro século? O próprio João nos conta a intenção dele no final do capítulo. Isso aqui não é um simples livro de história. Cada detalhe foi escrito com um objetivo claro: levar quem lê a crer. Uma fé que, segundo o autor, não é só um sentimento, mas é a fonte da verdadeira vida. E o que a gente pode aprender com cada uma dessas pessoas? Com Maria, que o amor que persiste é notado. Com Pedro e João, a gente vê que personalidades diferentes servem ao propósito de Deus. Com os discípulos, que a paz de Cristo pode superar até o medo mais profundo. E com Tomé, que existe paciência e graça até mesmo para a dúvida sincera. E tudo termina com essas palavras de Jesus para Tomé, que na verdade são uma mensagem para todos nós que viemos depois. Uma bênção para quem acredita sem ter a prova física. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, não é? A fé que nasce sem ver é mais fraca? Ou é na verdade o tipo de fé mais forte que existe? É esse o paradoxo que João 20 nos convida a explorar.